Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Como podemos revelar que conhecemos a Deus? Qual é a maneira que temos de expressar e o que precisamos fazer que somos de Deus? São aspectos da nossa vida que a gente precisa refletir, ter o entendimento que necessitamos e então caminharmos na direção daquilo que seja a vontade de Deus. João, falando sobre isso em sua primeira carta, no capítulo 4, do versículo 10 ao 12, ele afirma: "Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém nunca viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoados." Simples assim. O que a gente precisa fazer? Revelar o amor de Deus? Tá bom, mas o que isso significa na prática? Na nossa vida diária, nas coisas que fazemos? A gente precisa mudar muito o nosso entendimento. E toda a expressão, todo o revelar de Deus se está justamente no revelar do seu amor. Deus é amor. E ele revela isso. Agora, o que a gente confunde muitas vezes, amor, com o nosso sentimento de gostar muito. E não se trata disso. Deus revela o seu amor por nós, quando ele envia seu Filho para que nós pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ser resgatados da nossa vida, das trevas que nós vivemos neste mundo, separados de Deus, na realidade designados para a sua ira. O que a gente precisa entender é que estamos mortos em nossos pecados, em nossas iniquidades, na nossa maneira de viver, porque é isso que traduz a nossa vida. Quando falamos de pecado, nós normalmente associamos aos 10 mandamentos. Não se trata disso, mas poderíamos dizer que a lei se resume, toda a lei, tudo aquilo que Deus fala se resume nos 2 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ou seja, a gente precisa entender uma coisa, que quando a gente ama, nós não praticamos o mal contra o próximo. E praticar o mal contra o próximo é, na realidade, vivermos segundo a natureza humana, sua forma de agir e pensar. Ou seja, quando nós expressamos egoísmo, quando expressamos e revelamos nossa arrogância, nossa hipocrisia, quando somos meros religiosos achando que a gente tem que prestar um serviço para a entidade divina para que ela nos abençoe e assim nos recompense, nós estamos agindo segundo o mundo, diferente da natureza de Deus, diferente de quem Ele é. Então estamos separados, mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Cristo veio para que nós pudéssemos ter o perdão do pecado, na sua morte o perdão, na sua ressurreição a nossa justificação. Tudo isso pelo poder de Deus. Que a gente precisa entender que fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, colocados na presença de Deus e apresentados por Cristo de forma santa, inculpável e irrepreensível. O que a gente precisa entender é que nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Nós recebemos da natureza de Deus, da vida de Deus, recebemos da mente de Cristo, do coração de nosso Deus. Nós somos feitos à imagem de Cristo. Então, nós fomos capacitados, agora um ser espiritual, reconciliados com Deus, para vivermos como Ele, para agirmos como Ele, para que nas nossas relações não expressemos a natureza humana, mas a natureza divina. E a natureza divina fala de amor, de ofertarmos as nossas vidas, como Cristo, porque o que Ele fez era algo prazeroso? Não era. E a gente vê pelo próprio relato das Escrituras que ele conhecia muito bem a natureza humana. E tudo o que fez foi justamente ensinar, apresentar e revelar o Pai. E ele fez isso quando ele fez da própria vida a oferta
em nosso favor para que nós pudéssemos ser reconciliados. É disto que trata o amor, de agirmos segundo a vontade do Pai, segundo a sua natureza, ofertando nossas vidas em favor das pessoas para que elas possam conhecer ou ter a oportunidade de conhecer a Deus. Pai revela, Cristo se revela a nós, Ele se dá a conhecer, Ele nos chama. Não depende de nós, mas depende dele, unicamente dele. Quando compreendemos, quando temos o entendimento iluminado, nos submetemos, é que nós somos feito um novo ser. Por isso, quando João fala que a gente deve amar uns aos outros, é segundo essa mesma regra, essa mesma norma, esse mesmo mandamento. É expressarmos o nosso Deus, expressarmos a natureza que recebemos. Por isso a gente precisa revelar que conhecemos a Deus. Revelamos que conhecemos a Deus quando amamos, quando fazemos pelas pessoas aquilo que é a vontade do Pai. Quando expressamos misericórdia, compaixão, graça, quando revelamos a longanimidade, a paciência, quando conduzimos as pessoas ao conhecimento daquele que é o nosso Deus e nosso Pai. É nisto que revelamos que conhecemos a Deus quando amamos as pessoas. Não porque elas merecem, não porque elas fizeram algo de bom, não porque se arrependeram das ofensas que nos fizeram, mas porque nós entendemos que precisamos revelar o Pai para que as pessoas, conhecendo, possam conhecer da sua salvação. Que a gente possa ter esse entendimento, essa compreensão e assim revelarmos o nosso Deus, porque revelamos o seu amor. E no revelarmos o seu amor, estar em fazer das nossas vidas oferta em favor da vontade do Pai. Este é o culto que ele quer. Este é o verdadeiro culto que revela quanto o conhecemos, o quanto estamos nele. Por isso, tendo esse entendimento, a nossa jornada é de nos despirmos da natureza humana, de despir e revestir de Cristo, ou seja, deixar de agir segundo o mundo e estabelecer todas as nossas relações segundo o modelo de Cristo, expressando Cristo assim como ele foi, nós sermos neste mundo, seus imitadores, e assim apresentarmos o Pai, revelarmos o Pai ao mundo. Que a gente possa entender que é a maneira de revelarmos que conhecemos a Deus, que somos de Deus, que estamos nele. Que a gente possa crescer no entendimento, na compreensão, e assim caminharmos para o conhecimento de nosso Deus, de maneira que a gente, nos nossos relacionamentos, possamos revelar o Pai, o seu amor às pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.